eu quero assim saber que para termos a proximidade com os idiomas, né, nós temos que ter o contato com a cultura, né, com a história. Aí, quais exemplos você dá? Por exemplo, você mora em Estados Unidos, né? De diferenças culturais assim que tem entre os americanos e os brasileiros e qual a interferência que isso dá para a gente aprender e entender o inglês na nossa cabeça. O aprendizado de idioma não para só no aprendizado do idioma em si. Ele Uhum. sempre vai estar atrelado à cultura do lugar ou de como esse lugar, teve origem. Né? No caso do idioma americano, tem muito a ver também com o idioma britânico e a trajetória do idioma e da cultura. Então, acontece que alguns costumes, alguns hábitos, até expressões e palavras, comportamentos, tudo isso vem de uma história. Por isso Uhum. que cada povo é do jeito que é. Então, é muito importante a gente estar mais inteirado sobre isso, porque quando a gente fica quando a gente fica inteirado na cultura, daí as coisas do idioma começam a fazer mais sentido. Por que, que essa cultura, nessa situação, fala mais direto que a outra, sabe? Por que, que uma parece mais ríspida que a outra, né? E por aí vai. Bom, mas exemplos, por exemplo, de diferenças culturais entre Brasil, brasileiros e americanos. São várias, né? Eu só vou citar algumas aqui hoje. Então, por exemplo, bom, pontualidade é uma das questões, né? O americano não é um britânico, mas também está longe de ser brasileiro. Porque você marca um horário e é naquele horário que você vai chegar, e se chegar uns minutinhos, com alguns minutos de diferença, não é problema. Agora, você não pode fazer como a gente faz muito no Brasil, né? Você marca um determinado horário e tem gente que chega 1, 2 horas depois, né? E essa É coisa verdade. de alguém te deixar esperando, por exemplo, você marca num lugar público, um restaurante, sei lá, para jantar com os amigos ou uma amiga. Aí você chega lá no horário marcado, ou bem perto disso. E aí você fica lá esperando eternamente. Para mim, isso daí é falta de educação. Porque é mais ou menos assim, o meu tempo, a pessoa que se atrasou está falando assim, o meu tempo, ou o seu tempo, não é tão importante quanto o meu. Então, a hora que eu chegar tá bom, né? Não sei. Eu não acho legal. Bom, pontualidade. Chegar desprevenido nas casas dos outros, ou seja lá onde, né? Ninguém está te esperando e você aparece. Hoje em dia já não é tão normal assim, mas ainda ocorre muito mais isso no Brasil do que nos Estados Unidos. Nos Estados É Unidos, verdade. meu vizinho não vem bater na minha porta, sabe? Liga primeiro. Se por acaso você tem aí alguma coisa, sabe? Sempre, sempre. Agora, se não tivesse telefone, seria, né, uma outra questão. Mas já que ninguém quer pegar ninguém assim de calças curtas, né? Que mais? Essa coisa de ficar encarando as pessoas, sabe? Tipo, Como assim? secando os homens, principalmente alguns ainda mais da antiga, que hoje em dia, pelo menos, a gente evoluiu um pouco mais mesmo na cultura brasileira, e não existe tanto essa coisa de ficar mexendo com as mulheres, por exemplo, ficar olhando para as pessoas secando. Você quase nunca vê americano fazendo isso. É até Os difícil americanos, eles saber. são mais respeitosos? São. O tipo de relação, inclusive de relacionamento, é diferente? Muito diferente. Tanto é que eu tenho muitos amigos, né, conheço muitos casais, na maioria eles são de americanos casados com brasileiras. E isso dá muito certo. Eu sou um exemplo disso. Você casou com Eles. americano?
Aham, sou. Ah, não sabia. É. E aí eu vou aproveitar e já fazer um link aqui, né, de uma outra diferença que tem das culturas. Então, a gente gosta muito, bom, isso aqui antes de Covid, né? Não sei o que vai acontecer depois, mas de beijar, abraçar e despedir, você chega no lugar e cumprimenta todo mundo, na hora de ir embora, por educação também você fala pelo menos um tchau geral, mas para todo mundo, você, né? Você não sai assim, né, de fininho. Agora, aqui é costume, então tem brasileiro que acha que é falta de educação. Bom, mas aí quando tem uma festa mesclada de brasileiros com americanos, e aí tem lá um monte de família onde o marido é americano, mulher brasileira. O que eu Hum, já vi acontecer muito, que é até cômico, principalmente se eles têm crianças. Os maridos pegam as crianças e falam assim, eles se despedem do anfitrião, aí pegam as crianças e falam assim para a mulher, te espero no carro. Mas por quê? Não é por falta de educação, é porque demora demais. Então, é uma forma de você fazer uma pressãozinha para a esposa não demorar muito para ir embora, porque senão às vezes demora uma hora, entendeu? E aí tem criança na jogada, tal. E uma outra última coisa que eu queria ressaltar, porque daí a gente vai passar para outro assunto, é o estilo de conversar. O americano, ele ouve, é um melhor ouvinte do que o brasileiro. Então, por exemplo, o estilo de conversar, eu gosto de dizer que assim, o americano é como se você estivesse jogando tênis, entendeu? Um fala de cada vez. Agora, no Brasil, não, é ping-pong, né? Um monte de gente falando ao mesmo tempo. Então, às vezes, daí pode dar mal entendidos, e principalmente assim, em situações de negócios. Você vai numa reunião, você é brasileiro, fazendo uma apresentação, falando do seu projeto, tá? E tá todo mundo assim. E aí você fala assim, puxa, não estou agradando. Aí você termina e a pessoa fala assim, interessante, interessante, interessante nossa, seu projeto. Eu vou discutir isso daí com a minha equipe e daí eu vou te retornar. Mas ele vai te retornar, não é aquela conversinha de brasileiro. Vou dar uma olhadinha, depois eu te falo. Né? Não é isso, tá? Então, às vezes você acha que você não está agradando, mas na verdade não, é por educação, eles te ouvem primeiro. Depois eles dão o feedback, né? E não tem essa coisa assim que às vezes a gente fica assim, né, com a cabeça, né, achando que tem que movimentar, tem que dar alguma indicação prévia, né? E não é bem assim. entendi. Ó, tem uma pergunta aqui, não sei se É, você sabe responder. deixa eu ver. Já que você está falando em influência cultural, os americanos também assimilaram palavra afro-indígenas, como no Brasil, que eles tinham lá Ah, uns sim, indígenas. muitas cidades aqui têm nomes do índio daqui. E são vários idiomas, que tinha aqui vários grupos, né, indígenas diferentes. Então, por exemplo, bom, são vários, realmente. Deixa eu ver se eu consigo pensar num aqui. Tem o Tucson, que fica na Arizona, né, e aqui eles falam Tucson, que nem o nome de carro, né, é uma palavra, mas a maioria é bem longa. Sabe, é até difícil de soletrar, mas tem muito. Por exemplo, na Pensilvânia tinha um rio que se chamava Susquehanna, tinha assim trocentas letras, mas tem muito, principalmente a ver com geografia. Ah, Uhum. entendi. Certo. Então, é do jeito que. Isso daí acho que acontece em qualquer lugar, né? Em qualquer região geográfica, eu acho. Eu acho que sim. Uhum. Então, aí a próxima pergunta que eu quero fazer para você é qual é a dica que você nos dá para a gente entender melhor um povo americano, Uhum. Tá. um Em brasileiro? primeiro lugar, em primeiro lugar, eu diria assim:
Não comece julgando, tá? No contato, ou pelo comportamento que você vê, algumas características que você vê na televisão, no filme, ou pessoalmente. Primeira coisa, não julgar. Aliás, vocês não devem julgar ninguém em nenhum momento, não é verdade? Sempre tem, as pessoas têm os seus motivos, né? Porque aos poucos você começa a entender por que as pessoas se comportam de determinadas formas. E aí você começa a entender e começa até a apreciar algumas coisas. Todas as culturas têm o lado bom e têm o lado não tão legal, né? A coisa do jeitinho brasileiro pode ser uma boa coisa em alguns momentos, mas em outros não é tanto, porque ele chega ao extremo de querer, entendeu? Passar a perna nos outros. Quer dizer, você acha que você é mais importante, então você vai arranjar um jeitinho para você, não tá nem aí com os outros, entendeu? Então, a começar por isso. Mas você também precisa, né, estudar, deve se inteirar melhor de outras formas também. E aí, estudando mesmo sobre a cultura, como através de, se você for estudar o idioma, que eu recomendo, né, que as duas coisas estão ligadas. Você quer saber da cultura? Faz sentido saber um pouquinho do idioma e vice-versa. Então, Uhum, aprender gramática, aprender estruturas de como sabe, o idioma é formado, né? Que é diferente do nosso idioma. Não é tão diferente, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, no inglês, você coloca o adjetivo primeiro, antes do substantivo. Por exemplo, uma mulher bonita. Você fala a beautiful woman. Então, o adjetivo primeiro, beautiful, bonito, e depois mulher, woman. Né? No português, a gente costuma colocar depois. Apesar que antes também é aceitável, mas geralmente é depois. Então, na hora de falar, a pessoa que não estudou bem o inglês, não estudou muito ainda, ele vai arriscar falar woman beautiful. Ainda existe a comunicação, né? Mas você quer saber a estrutura certa para poder falar corretamente, certo? certo. A pronúncia também é muito importante, porque você não quer pronunciar de uma forma errada, porque se você falar uma coisa de forma errada, a pessoa pode entender uma coisa totalmente diferente, certo? Falar com nativos. E hoje em dia, gente, não tem desculpa. Tem internet, tem vários recursos, tem aplicativos, você pode até, talvez, conversar até em games, eu não sou gamer, então não sei, mas tem como você, se você não for falar por áudio, você pode teclar. Você pode, por áudio, por vídeo, você pode falar por áudio, você pode teclar. Quer dizer, e enquanto você faz isso, você está praticando várias coisas. Você está praticando a audição, você está praticando a sua escrita, a sua gramática, você está aprendendo o que a outra pessoa está falando para você. Né? Se você não sabe tudo, você vai lá procurar saber o que significa. E é uma comunicação positiva. Se você fala com alguém com quem você, sei lá, tem uma certa empatia, alguma coisa em comum, né, coisas que vocês gostam, pode ser game ou pode ser qualquer outra coisa, você pode estar usando um vocabulário que vocês dois curtem. Né? Então, é interessante, eu recomendo. E aí você acaba sabendo um pouquinho mais da cultura daquela pessoa com quem você está falando. Então, isso é muito interessante, porque às vezes você pensa assim, mas por que a pessoa sempre fala isso? Por que sempre fala aquilo? Né? E aí você, naturalmente, está aprendendo o idioma e está aprendendo sobre a cultura. Que mais? E aí, obviamente, faz sentido ter um professor que seja fluente e que tenha conhecimento, né? Bastante conhecimento da cultura, do idioma, de preferência, assim, vivência fora, né? Porque a gente pode aprender coisas à distância, mas não tem como você estar imerso na cultura para entender melhor como tudo funciona e como funciona
o idioma do dia a dia, como as pessoas se comunicam, certo? Leitura, vamos ler, gente, vamos ler sobre cultura, vamos ler sobre inglês, e não precisa ser chato.